Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, eu sou professora de História e hoje, mais uma vez, com o concurso 0800, a gente vai dar mais um passo na sua jornada da aprovação, beleza? Vocês já devem acompanhar aí que o curso de História está dividido em 2 módulos, né? Um sobre História Geral, outro sobre História do Brasil, mas o que a gente vai fazer hoje é um pouco diferente. Vocês aí, vestibulandos, treineiros, sabem que no último domingo aconteceu o primeiro dia de prova no Enem. E no primeiro dia do Enem, a gente tem a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. E nessa prova, a gente tem a disciplina de História. E o que a gente vai fazer hoje? A gente vai responder juntos as questões de História desse primeiro dia de Enem, certo? São algumas, são várias até questões, acho que em torno de 15. A gente vai responder juntos, lembrando que o gabarito oficial ainda não saiu. Então, o que a gente tem aqui é um gabarito extraoficial, tá? O gabarito do concurso 0800, beleza? Para os mais ansiosos, para a gente já ver o que vocês mais erraram, o que vocês mais acertaram. E para já ir treinando aí para as próximas provas, certo? O que a gente pode esperar dessa prova, né? O que a gente viu? Questões de história bem contextualizadas, não é? Articuladas com as outras disciplinas, o que é muito comum nas provas de ciências humanas, porque história, sociologia, filosofia e geografia, elas estão articuladas, elas são ciências muito próximas, certo? Então, uma hora ou outra, os conteúdos se misturam, se integram, e aí você precisa ter um conhecimento mais completo para conseguir resolver a questão. Mas também nada impossível. Dá para fazer super tranquilo. Beleza? Tudo bem? Então vamos lá? Vamos para o nosso material? Vamos aqui, nosso material certinho. Deixa eu pegar aqui o marcador para vocês. Já conhecem, né? Nosso slide de apresentação. A nossa primeira questão 46. Então, a prova de história começa lá na questão 46. Lembrando que eu peguei o caderno verde. Então, você vai ter que procurar aí no seu caderno, na cor do seu caderno, o que equivale. Certo? Vamos lá. A democracia responde a esta pergunta: quem deve exercer o poder público? A resposta é: o exercício do poder público corresponde à coletividade dos cidadãos. Contudo, nessa pergunta, não se fala sobre qual a extensão deva ter o poder público. Trata-se somente de determinar a quem o mandato compete. A democracia propõe que mandemos todos. Quer dizer, que todos intervenham nos fatos sociais. Então, um texto falando sobre democracia. O que sustenta o exercício do poder, conforme a configuração apresentada no texto, na década de 1920. O que está acontecendo no Brasil de 1920? Primeira República, República Velha, beleza? Então, um textinho aqui falando de poder público de democracia e que ele é de responsabilidade coletiva, beleza? De todos os cidadãos. Então, vamos lá. Qual é essa característica, né? Que configuração é essa? Tá falando de quê? Soberania popular? Acredito que seja essa, logo A, né? Logo de cara. Porque a gente está falando de coletividade de todos os cidadãos, né? Que são, aqui embaixo, tá dizendo, inclusive, aqui, ó, que mandemos todos, ou então que todos intervenham, né? Então a gente está falando de soberania popular. Mas vamos ver as outras para desencargo de consciência. Divisão de classes? Não, muito pelo contrário, está falando de coletividade. Acúmulo de capital? Não está falando de dinheiro aqui. Defesa da propriedade? Também não está falando de defesa de propriedade, está falando de novo de coletividade. Centralização administrativa? Também não, né? A gente está falando então de soberania popular. Essa aqui, para começar bem, né? Bem tranquila, tá? A gente começar bem. Vamos lá. Próxima. 49. Uma fábrica na qual os operários fossem. Uma fábrica na qual os operários fossem efetiva e integralmente simples peças de máquinas executando cegamente ordens da direção, pararia em 15 minutos. O capitalismo só pode funcionar com a contribuição constante da atividade propriamente humana, de seus subjugados, que ao mesmo tempo tenta produzir e desumanizar o mais possível. O texto apresenta uma contradição interna do capitalismo, caracterizada pela. Então vamos lá. A gente está falando aqui de uma empresa que, se fosse, né,
integralmente funcionada por máquinas pararia aqui em 15 minutos, porque a gente precisa do quê? De uma ação, de atividade humana. E aí, o texto fala que isso apresenta uma contradição, uma contradição interna, né, do capitalismo. Que contradição seria essa? Vamos lá. A obsolescência associada ao uso de tecnologia. O que é a obsolescência? É o envelhecer, né? O tornar obsoleto, é tornar ultrapassado. Acho que não é bem isso, né? Não está falando de tornar ultrapassado, muito pelo contrário, está dizendo que se tem mesmo tendo muita tecnologia, ainda assim é necessário, né, intervenção humana, não é essa. Orientação voltada à administração de conflitos, também não está falando de conflitos nesse sentido, né? A contradição não é essa. Alienação decorrente da organização do trabalho, acho que pode ser essa. Uma das maiores contradições do capitalismo é justamente essa alienação do trabalho, esse trabalho que o trabalhador produz, né, mas não vê efetivamente ali resultados do seu trabalho. Isonomia remanescente da geração de riquezas, também não é isso. Isonomia é igualdade. E essa geração de riquezas no capitalismo, ela opera na desigualdade, porque a dinâmica social que o capitalismo proporciona, ela precisa de desigualdade para acontecer, beleza? Produtividade vinculada ao fornecimento de autonomia também não está falando de autonomia, nem das máquinas que precisam dos seres humanos e nem dos seres humanos, né, que vão ser reduzidos e desumanizados, como diz aqui no final do texto. Então, a gente viu que a questão que melhor se encaixa aqui é a C. Certo? Beleza? Essa daqui também eu achei já mais um pouquinho mais trabalhosa, né? Mas dá para fazer também. Vamos lá. Próximo. 51. No Brasil, os remanescentes dos antigos quilombos, os mucambos, comunidades negras rurais, quilombos contemporâneos, comunidades quilombolas ou terras de preto, referem-se ao mesmo patrimônio territorial cultural inestimável, o que recentemente passaram a ter atenção do Estado e ser interesse de algumas autoridades e organismos oficiais. Texto de 2007. Na esfera de ação do Estado, com a Constituição de 1988, os espaços mencionados tornaram-se objetos de... Que espaços são esses? Os quilombos, e vocês vão lembrar das nossas aulas aí, de Brasil Colônia e Brasil Império, da gente falando desses territórios, não é? Que eram sociedades que surgiam ali no meio da mata, né, isoladas, comunidades rurais, com exército, organização política, social, econômica, que as pessoas que foram escravizadas podiam fugir e morarem lá, se abrigarem lá, longe da escravidão conhecida, certo? Beleza? Então, é esse território que a gente está falando. Então, o que a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, fala sobre esses espaços? Vamos lá. Iniciativa de planejamento familiar, não é esse nosso objetivo aqui, não é? Projeto de reorientação religiosa, muito pelo contrário. A Constituição de 1988 já estabelece o país, né, como um país livre religiosamente, então a gente não está falando de restabelecer uma religião nesses territórios, muito pelo contrário, a gente está falando de liberdade religiosa, certo? Programas de moradia sustentáveis, bom, a gente até entende que os quilombos, as comunidades ribeirinhas, os indígenas, eles funcionam ali como os cuidadores, protetores da terra, porque eles tiram seu sustento, né, sua existência ali da terra, então eles protegem aqueles territórios. Mas não é disso que a gente está falando aqui, né? Política de inserção social, acho que essa tem mais a ver, né? A gente fala de trazer essas comunidades à sociedade brasileira, inclusive dando aos seus residentes ali, né, os direitos de um cidadão brasileiro, certo? Então, acredito que seja de inserção social. É claro que tudo isso respeitando ali, né, as individualidades dessas comunidades. E medida de homogeneização educacional, acabamos de falar isso, né, que é respeitando as individualidades. Essa homogeneidade, então, não vai ser, porque a gente tem, inclusive, escolas quilombolas, professores quilombolas, uma educação ali, né, uma modalidade de educação voltada a esses territórios. Então, não estou falando de homogeneização, muito pelo contrário, é respeitar, né, essas comunidades,
e integrar naquilo que dá para fazer, mas respeitando ali suas práticas e suas peculiaridades. Então, lendo tudo, só pode ser a D. Beleza? Próxima. Vamos lá, tem muita coisa pra gente ver. 55. O Círio de Nazaré é uma festa que que ocorre anualmente na cidade de Belém do Pará, no segundo domingo do mês de outubro. Sua estrutura ritualística tem origem no catolicismo devocional, que surge em Portugal por volta do século XV. Até 1789, a festa em louvor a Nossa Senhora do Nazaré, em Belém, era marcada por ladainhas e novenas. Em 1790, a Igreja Católica autorizou a realização da festa em homenagem à Virgem. A primeira procissão ocorreu em 1793. Existindo há mais de 200 anos, a festa congrega um intenso mosaico de elementos integrados de diferentes planos e graus de intensidade. Então, aqui está falando da festa do Círio de Nazaré, uma festa muito importante, famosa, não é? Que acontece ali no norte do país. Beleza. Vamos ver o que a questão quer da gente. O reconhecimento da festa descrita no texto como patrimônio histórico encontra sustentação no... Então, por que a festa é patrimônio histórico? Vamos lá. Por causa da instituição de políticas públicas no âmbito local, é claro que para uma festa desse tamanho acontecer, né, a gente precisa de políticas públicas, mas as políticas são muito mais consequência da festa ter se tornado patrimônio do que o inverso. Então, não. Registro de bens culturais de natureza imaterial, acho que pode ser esta. O que é um bem cultural imaterial? É aquele que a gente não pode pegar, que não é palpável, certo? Então, que é uma construção social, imaginária, beleza? E a festa é isso. Então, acredito que seja B, mas vamos ler o restante. Tombamento de sítios arqueológicos de propriedade privada? Não, estamos falando disso. Inclusive, estamos falando que a festa acontece na cidade, então não tem propriedade privada. Salvaguarda de elementos sacros na expressão regional? Acredito que até pode ser um pouco, né? Porque a gente tem ali os elementos ritualísticos, né? Mas a gente, inclusive, está falando ali de muita coisa sincretizada. Ainda acho que a B se encaixa melhor. Categorização de manifestações cristãs de caráter oficial. Vamos lá. Apesar desse período aqui a gente ter, né, no período que o texto fala ali a gente tem o catolicismo como religião oficial, né, 1793, por exemplo, a gente não pode esquecer que agora as religiões cristãs não são, né, a oficial. O que vai tornar patrimônio histórico não é o fato de ser uma manifestação cristã, certo? Mas sim por manifestar, né, um ali ritualístico, um evento cultural que aí vai transcender, inclusive, até essas manifestações cristãs, certo? Então, acredito que seja a B, imaterial. Beleza? Nosso gabarito, então, fica como B. Próximo. Os salões permitiam aos escritores da época do Iluminismo adentrar no universo dos poderosos. Figuras como as de Voltaire e Duclos exortavam seus irmãos e aproveitarem a mobilidade que era oferecida pela ordem social do antigo regime, juntando-se à elite. Nos últimos decênios do assim regime, ele foi se tornando cada vez mais reduto dos filósofos e do auto-iluminismo, o que deixava os cafés para os tipos inferiores de literários. Com efeito, os cafés se construíam uma antítese lógica dos salões. Eles eram abertos a todos, a um passo da rua. Como é possível constatar, salões e cafés constituem interessantes instituições de espaços públicos literários, através das quais é possível vislumbrar bases sociais nas quais se alimentaram o alto e o baixo iluminismo. Beleza? Uma questão aqui, falando sobre iluminismo, né? História europeia. Vamos lembrar, então, que o iluminismo era aquele movimento social, político, cultural que visava, que dava luz às ciências, não era? Ali uma oposição à Idade das Trevas, que era a Idade Média. Então, era aquele movimento que trazia o homem para o centro, as descobertas científicas para o centro, beleza? Então, agora a gente já sabe o que é iluminismo, vamos ver o que a questão pede para a gente.
No período iluminista, os espaços sociais mencionados contribuíram para... Que espaços sociais são esses, gente? Os salões e os cafés, beleza? Vamos ficar sempre atento ao que a questão pede pra gente. Então, a gente tem que saber o que acontecia nos salões e o que acontecia nos cafés. A gente viu que os dois operavam em contradição. Então, nos salões, a segregação de pensadores e nos cafés, aumentar a circulação de ideias. Acho que é isso, não é? A gente tem nos salões aqui a alta aristocracia, né, o alto iluminismo, ali, os grandes pensadores, e nos cafés que estavam mais perto do público, a gente tem aqueles espaços mais abertos, né? Então, se a gente tem espaços mais abertos, a gente tem uma maior circulação de ideias. Acho que é A, mas vamos lá ver as próximas. B. Apoiar revolucionários, os salões, e perseguir a nobreza local? Não, a gente nem está falando de perseguição aqui de nobreza local. Rejeitar as poetisas e proibir a entrada de mulheres? O texto em si não fala sobre isso. Então, os salões não falam sobre rejeitar as poetisas e nos cafés nem de proibir a entrada de mulheres. Próximo D. Censurar cronistas, os salões, e coibir o patrocínio editorial? Também não. Muito pelo contrário, né? Os salões a gente tem os autos literários, né? Então, não está falando de censura. Integrar artistas e ampliar o comércio urbano? Os salões tinham como objetivo integrar artistas? Muito pelo contrário, né? Separava os artistas. Então, a gente tem uma nova ordem ocupando o território. Lemos tudo, ainda o que mais encaixa é a, não é? Segregar os pensadores, os salões, né? Fazer diferenciação. E nos cafés a gente tem maior circulação de pessoas, maior circulação de ideias. Beleza? A. Essa daqui exige da gente também atenção na leitura, né? Próxima. Atribua a causa desse florescimento estéril a um sistema de educação falso, extraído dos livros sobre o assunto escrito por homens que, ao considerar as mulheres mais como fêmeas do que como criaturas humanas, estão mais ansiosos em torná-las damas sedutoras do que esposas afetuosas e mães racionais. O entendimento do sexo feminino tem sido tão distorcido por essa homenagem ilusória de que as mulheres civilizadas do nosso século, com raras exceções, anseiam apenas inspirar amor, quando deveriam nutrir uma ambição mais nobre e exigir respeito às suas capacidades e virtudes. Aí um texto de 2016, Reivindicação dos Direitos das Mulheres. Falando aqui, né, da imagem que os homens construíram das mulheres e o que são anseios das mulheres de fato. Vamos ver o que a questão pede pra gente. No texto, escrito no século XVIII, a autora reivindica para as mulheres então vamos lá, a recuperação de sua participação política. Gente, olha como é o examinador, né? Como é a banca. Recuperação implica que as mulheres tinham uma participação política, perderam essa participação e desejam alcançar novamente. Século XVIII, as mulheres tinham participação política em algum momento anterior a isso? Não tem participação, né? A gente vê, inclusive, que as mulheres brasileiras só vão conquistar o direito do voto lá em 1934. Então, não tem essa recuperação porque elas ainda não conquistaram essa participação. Atenção à leitura, né? B. Equiparação de ganhos salariais, mesma coisa. Essa é um debate atual, muito frequente na nossa cabeça. A gente ouve muito falar de equidade salarial. Mas século XIX, a gente está falando de equidade salarial, não é isso, né? As mulheres ainda nem têm essa participação expressiva no mercado de trabalho. C. Valorização do seu papel social. Aí eu acho que fica melhor, não é? Porque ela inclusive fala do problema dos homens em não tratar as mulheres como criaturas humanas, mas sim como fêmeas. O que tem essas criaturas humanas que diferem desses animais que a gente diferencia entre macho e fêmea? É justamente o papel social, a função social, beleza? Acredito que seja C, mas vamos ler as outras duas.
Distinção de padrões biológicos? Não, isso é o que a autora fala que os homens fazem, né? Em separar as mulheres, em considerar as mulheres como fêmeas. Não, então não pode ser. Ocupação de cargos políticos, a gente retoma a discussão do item AR aqui. Não tem ocupação de cargos políticos ainda. A gente está fazendo o debate inicial. É de considerar as mulheres o quê? Criaturas pensantes, ocupadoras de espaço social. Beleza? É isso. Então, vendo tudo, a que melhor se encaixa vai ser a B. A B não, desculpa, a C. Certo? Questão C, a letra C. Próximo. No primeiro dia, foi colocada uma panela de barro no centro do barracão, a qual representava o espírito do morto presente na sala. Aqueles que dançavam depositavam moedas, e ao passarem junto delas e ao seu redor, o milho branco, mel, água e a cachaça. No segundo dia, os ogãs, antes de iniciar a cerimônia, caminhavam pelo corredor formado pelas casas, batendo com longas varas de bambu nos seus beirais, até alcançarem o portão de entrada. No terceiro dia, 4 pessoas, as mais influentes do culto, carregaram lençóis que aparentemente continham um corpo no seu interior. No entanto, este corpo era formado por folhas verdes de plantas, que foram derramadas sobre uma pessoa. O ritual brasileiro apresentado no texto representa para os seus adeptos a. Então a gente tem aqui um ritual fúnebre, né? O que é feito quando uma pessoa morre. E aí tá falando o que representa, né, para os seus adeptos, para os seus seguidores. Vamos lá. A manutenção de uma memória coletiva, acredito que seja essa, porque a gente está falando aqui, né, dividir o ritos em dias e sempre são várias pessoas fazendo, né, alguma coisa ali em coletivo por essa pessoa falecida. Acredito que pode ser a, mas vamos lá ver as outras. A contestação de uma identidade étnica, não, muito pelo contrário, né? A gente tem uma valorização aqui de uns ritos étnicos. A imolação de uma divindade africana, o que é imolação? É imitar, né? Não estão imitando uma divindade africana. A legitimação de uma prática pagã, um pouco complicada essa daqui, porque quando a gente fala de prática pagã, a gente assume, então, que tem uma religião correta e as outras que não seriam corretas. E aí não é o nosso caso aqui, né? Não é isso que a gente está fazendo na nossa prova. Então, a gente não pode falar de práticas pagãs. A promissão de uma revolta social também não tem nada a ver com revolta. Então, de todas as alternativas, a que parece mais correta é a A. Beleza? Nosso gabarito, então, fica sendo a A. Próxima. O bispo Bartolomeu de Las Casas é um homem mais odiado da América, o anticristo dos senhores, o açoite das terras. Por sua culpa, o imperador promulgou novas leis que despojam os escravos índios e os filhos dos conquistadores. Vamos de novo. Por sua culpa, o imperador promulgou novas leis que despojam de escravos índios os filhos dos conquistadores. O que será deles sem o braço que sustenta a mina e nas lavouras? As novas leis estão arrancando a comida de suas bocas. Las Casas é o homem mais amado da América. Voz dos mudos, teimosos, defensores que receberam o pior tratamento que o esterco das praças. Denunciador de quem, por cobiça, converte Jesus Cristo no mais cruel dos deuses, e o rei em lobo faminto de carne humana. Os diferentes pontos de vista presentes no texto expressam que o bispo era, ao mesmo tempo, então lá a gente está falando agora aqui de América Latina, eu vou beber uma aguinha aqui para ajudar na garganta. Vamos lá. A gente está falando de América Latina, não é? E da figura do bispo Bartolomeu de Las Casas e como ela é contraditória. Ora, o mais odiado, ora, o mais amado. Então, vamos ver, então, o que quer dizer isso, não é? Execrado pelos reis e reverenciado pelos religiosos locais.
Acho que não é isso, né? Inclusive, aqui no final ele fala que ele denunciava aqueles que convertiam Jesus Cristo ao mais cruel dos deuses. Então, acredito que os religiosos locais cristãos não lhe agradavam, né? Detestado pelos colonizadores e respeitados pelos povos do lugar, acho que essa se encaixa mais, né? O homem mais odiado, o anticristo dos senhores. Quando a gente ouve essa expressão aqui no período colonial, a gente está falando de colonizadores. Os senhores são os estrangeiros, beleza? E respeitado pelos povos locais, acredito que sim, porque ele era a voz dos mudos, dos teimosos, certo? Dos que receberam tratamento que o esterco é pior do que o esterco da praça, aqueles que foram escravizados. Acredito que seja esse. Menosprezado pela colônia e idolatrado pelos governantes da religião. A gente pode falar que ele foi menosprezado. A gente viu até aí que o imperador precisou promulgar leis por causa dele, então não era menosprezado, né? Idolatrados pelos governantes da religião, esse pelo povo, sim. Agora, pelos governantes, né? Desrespeitado pela metrópole e adorado pelos invasores da Espanha. Não, também não, né? A gente viu que ele não era adorado pelos invasores, e sim pelos povos locais. Desacatado pelos excluídos e valorizados pelos negociantes de negro, inverso, né? Ele era, inclusive, valorizado pelos negros, pelos escravizados. Então, de tudo que a gente leu, a que melhor se encaixa aí na nossa alternativa é a B. Então, nosso gabarito fica sendo a B. Próxima. 67. A valsa veniense é a mais antiga das danças de salão tradicional. É dançada desde a Idade Média, quando os pares davam voltas no salão, realizando giros em torno de si mesmo, em postura fechada. Pelo fato de ser uma dança aos pares e de contato íntimo, a valsa encantava a sociedade medieval, como também sofria proibições por infringir os bons costumes. Originária das danças campestres e folclóricas no século XVI, a aristocracia francesa abandonou a valsa por suas estreitas relações com a cultura plebeia, retomando-a posteriormente. Então, uma questão linda aí sobre Idade Média. Vamos lá. A expressão cultural descrita no texto foi rejeitada no início da Idade Moderna por congregar. Vamos lá, então. A gente sabe que a gente está falando da valsa, né? Valsa é aquela dança, né? 2 para cá, 2 para lá, que a gente conhece. Uma dança europeia. Diz que era muito dançada, encantava, mas vocês sabem que valsa a gente dança, né? De frente aqui. Então, era uma dança dita provocante para o período, certo? Então, a gente fala que a elite francesa, né, que a aristocracia abandona a valsa por ela ter o que? Ligações com a cultura plebeia. Depois retoma. Mas o que a questão quer saber? Quer saber por que ela foi abandonada. Vamos lá ver o que as alternativas nos propõem. A. Pelos traços advindos da feitiçaria gnóstica. Nem fala de feitiçaria gnóstica no texto. B. Práticas inspiradas em rituais pagãos, também não é disso que fala. Apesar de dizer aqui, ó. Cadê? Sofria proibições pelos bons costumes, danças campestres e folclóricas, mas não é porque eram inspiradas em rituais pagãos. Regras decorrentes do período renascentista, também não estamos falando de renascimento. Compassos produzidos em territórios colonizados, muito não, é uma dança europeia, né? Então a gente não está falando de territórios colonizados. Elementos provenientes de segmentos mais populares, acho que nós achamos, né? Então a aristocracia abandona porque era perto, muito próxima, né, da cultura plebeia. Quem são os plebeus? Os populares. Beleza? Então acho que é essa aqui, né? A nossa alternativa é. Só ficou esquisito isso aqui. Vamos melhorar. Para não ficar dúvida. Beleza? Próxima, que ainda tem coisa aí vindo pela frente. 71. Era uma vez um país, uma cidade, uma praça, algumas mães, Las Madres e Praça de Maio, silenciosas, com lenços brancos na cabeça,
rondavam a Praça de Maio, incansáveis, caminhavam por dias, meses, anos. Foram chamadas de loucas. Em silêncio, criaram um fato político. Escancararam nas entranhas repressões que desafiaram um aparato militar e suas dores ecoaram pelo mundo. Como observou Oliveira, à luz do dia, sobre as janelas do ditador, sob chuva, sob sol, no silêncio entrecortados aos gritos, fazia ouvir como a alucinação de uma litânia que ecoou no país, na América Latina e além mar. Era impossível ignorá-las. Estavam lá, sempre em silêncio, mas estavam lá. Então, um texto aqui, mais um, né? Falando sobre a América Latina. Esse aqui falando sobre as mães de maio. Vamos lá entender o que a questão pede pra gente. Qual o problema no âmbito nacional argentino? O movimento social mencionado expõe ao mundo. Aí, mais uma questãozinha que mistura um pouco de história, um pouco de sociologia. Então, a gente tem um movimento acontecendo na Argentina, não é? O que essas mães em silêncio na praça expõem ao mundo? A violação dos direitos humanos? Acredito que sim, não é? Essas mães, elas estão à procura de seus filhos desaparecidos ali devido ao regime ditatorial. A insegurança da juventude periférica? Não é mencionado periferia no texto. A naturalização da violência doméstica? Também não é mencionado no texto. A ampliação de desigualdades sociais? A gente sabe que existe, né, uma desigualdade social, mas não é o objetivo do texto. A relativização de princípios democráticos? Não, a gente fala, inclusive, daqui do desafio ao aparato militar, sobre os olhos do ditador, mas a gente não está falando de relativizar princípios democráticos, certo? Então, a gente está falando aqui de violação dos direitos humanos. Beleza? Próxima. Acho que a gente... 75. Questões de dois textos também bem famosos no Enem. Vamos lá. Voltou. Neta de Tomásia, uma escravizada alforriada. Chiquinha Gonzaga foi uma das primeiras mulheres a se destacar na música popular brasileira. Suas obras mais famosas estão a Marcha de Abre Alas, sucesso dos blocos de carnaval até hoje, o Tango Gaúcho, além de inúmeras peças musicais para o teatro e óperas. Chiquinha também teve uma atuação em defesa dos direitos das mulheres e pelo fim da escravatura. Beleza? Mais uma heroína abolicionista, não é? Texto 2. Depois da estreia de sua peça, Gonzaga, em 1867, que tem como um dos seus núcleos dramáticos dois escravizados, pai e filha, separados há muitos anos, Castro Alves escreve talvez o maior conjunto de poemas anti-escravistas do romantismo brasileiro. Publicado em 1883, o livro Os Escravos, 12 anos após a sua morte, publicado em folheto, já em 1878, tiveram enorme repercussão desde a sua circulação, a ponto de Afrânio Coutinho, um importante crítico brasileiro, afirmar ter sido Castro Alves, no que diz respeito à poesia anti-escravagista, um dos primeiros que o Brasil ouviu. Aí, dois textos, né, falando o que em comum tem a personagem da Chiquinha Gonzaga, não é? Mas os dois textos falando sobre a luta anti-escravagista, né, da luta abolicionista. Vamos lá ver o que a questão pede pra gente. Os textos indicam a participação de artistas e intelectuais brasileiros em defesa do ação integralista, não está falando disso, né? Literatura realista, não, inclusive Castro Alves é um romancista. Sobre o movimento abolicionista, aí sim, né? Em momentos diferentes, mas dois abolicionistas. Política indigenista, também não. Nacionalismo e desenvolvimentalista, também não. Então, só pode ser a C. Beleza? Facinho essa, né? Tranquilinha essa. Próxima. 78. O que as capas de revista Travel em Brasil, publicadas em 1971,
em 1974 pelo Departamento de Imprensa e Propaganda DIP evidenciam. Vamos lá. Departamento de Imprensa e Propaganda só pode ser Era Vargas, né? Período entrega. Então vamos lá. A gente tem 3 revistas, não é isso? E aí a gente tem aqui, essa daqui vocês conhecem, Carmen Miranda, não é? E a gente tem aqui um sertanejo de cavalo. Aqui a gente também parece ser uma dança, alguma coisa assim, mas também pessoas sertanejas. Vamos lá ver então. O que essas 3 capas podem falar do Brasil, não é? Desse Brasil que a DIP publica. Estereótipos culturais nacionais? Acho que sim, né? A gente tem aqui Carmen Miranda, que é uma imagem muito difundida aí sobre o Brasil, mas a gente sabe, né, que Carmen Miranda, inclusive, nem era brasileira, mas é uma imagem muito difundida quando a gente pensa em Brasil. Acho que alimenta bastante os estereótipos. Dá pra ser? Acho que sim, mas vamos ler as outras. Exploração da população mais pobre? Talvez olhando ali o sertanejo, mas as 3 não têm isso em comum. Preconceito de ordem racial? Também acho que não dá para falar de preconceito de ordem racial olhando para as 3 imagens, né? Política de censura midiática, a gente sabe que a DIP, ali durante a Era Vargas, ela vai ser responsável sim pela censura, pelo controle na imprensa, né? Mas só olhando as capas, a gente não tem como falar de censura, certo? E o projeto de um país industrial, dá para falar de um país industrial só olhando para essas imagens aqui? Não dá, né? Então a gente vai falar muito mais então da ali de estereótipos ligados à cultura nacional. A gente sabe muito bem que o Brasil não se resume a nenhuma das 3 capas, mas são imagens bastante associadas, inclusive de forma negativa, ao Brasil. Beleza? Tudo bem? Passamos para a próxima. Em 1960, a primeira pílula anticoncepcional foi comercializada nos Estados Unidos. E em poucos anos, o método contraceptivo se difundiu pelo mundo, inclusive no Brasil. Em nosso país, a chegada das pílulas anticoncepcionais foi simultânea a discussões de neonatologistas sobre a crise demográfica, a aceleração dos processos de modernização e o boom da indústria farmacêutica multinacional. Então, aqui mais um textinho falando, né, sobre o cenário internacional e como afeta o Brasil. Aqui especificamente sobre a pílula anticoncepcional, quando as mulheres, né, vão ter mais controle ali sobre o próprio corpo, vai falar inclusive de revolução do sexo. É a segunda onda do feminismo, mas vamos segurar um pouquinho. Vamos lá ver o que a questão pede pra gente. Qual foi o efeito social resultante do avanço tecnológico mencionado no texto? Vamos lá. Qual é o avanço tecnológico? É a pílula anticoncepcional, tá? Galera, vamos lá. O afastamento da autoridade médica e a regularização da fecundidade. Afastamento da figura médica, não, né? A gente inclusive fala do boom, do crescimento da indústria farmacêutica. E essa indústria farmacêutica vai estar ligada, é claro, com a figura médica. Então, não. A superação do discurso de moralidade pela ação da mídia estatal. Gente, a superação do discurso da moralidade também não, né? A gente, inclusive, ainda tem um discurso e muito menos pelas mãos da mídia local, nada a ver. C. A ampliação do debate político sobre o planejamento familiar, acho que agora isso aqui tem mais a ver. Então, com as mulheres tomando a pílula anticoncepcional, né, tendo filho cada vez mais tarde, que inclusive é um movimento que a gente vem acompanhando, que vem tendo consequência até os dias de hoje. A gente tem um debate maior de como e quando essas mulheres querem engravidar. Então, essa organização de decidir quando você quer engravidar, quantos filhos você vai ter, é uma ampliação do debate do planejamento familiar, né? Isso debater combinar a quantidade de filhos, quando os filhos vão vir, é planejar, beleza? Então acho que é assim, mas vamos ler as outras. Centralização das pesquisas científicas no sistema privado de saúde, também não estamos falando disso, né? Enrijecimento de doutrinas religiosas sobre a organização da vida doméstica, também não é disso que o texto está falando. Então só pode ser a C. Beleza?
Tudo bem? Tudo bem até aqui? Prova longa, né? Mas vamos lá, a gente tá chegando no fim. Mais algumas só. Peraí, voltamos aqui pro nosso material. Aí, beleza. Próxima. 84. As instituições da Idade Média nos legou são de valores maiores e mais imprescindíveis do que suas catedrais. E a universidade é nitidamente uma instituição medieval, tanto quanto a monarquia constitucional ou a dos parlamentos, ou o julgamento por meio do júri. As universidades e os produtos imediatos de suas atividades constituem uma grande realização da Idade Média na esfera intelectual. Mais um textinho aí falando sobre a Idade Média. De acordo com o texto, o legado das universidades medievais torna-se relevante para o patrimônio histórico-cultural por adotar o currículo e métodos padronizados? Não, né? A gente não tem currículo nem métodos padronizados, inclusive falando de ciências humanas, de pesquisa, não. Rejeitar ideologias e costumes orientais? Não é isso que a universidade faz, né? Inclusive, vai ter a integração ali. Possuir organização e função mercantil? A gente sabe que a educação tem uma função também comercial, mas ali na Idade Média esse não é o principal objetivo, beleza? Transmitir técnicas e valores ecumênicos? Não, também a gente tem uma universidade bastante ligada ali à religião, inclusive com fundo confessional. Agregar tradições e conhecimentos científicos? Acho que aí sim, né? A faculdade vai ser então, sempre um espaço de discussão de tradições, enfim, mas vai, né, trazer tradições e sempre também no caráter de construir conhecimento científico, é o principal objetivo da universidade, certo? Então aqui só pode ser a E. Próxima. Essa é a penúltima. Vamos lá. Tal qual num exercício, não se compreende um efetivo composto apenas de oficiais. Também na saúde pública, os funcionários técnicos graduados necessitam ser assistidos por auxiliares em números suficientes com preparos adequados, constituídos pelas enfermeiras de saúde pública, educadores e visitadores sanitários, técnicos de laboratórios, inspetores e guardas. Para não falarmos do pessoal burocrático não especializado, certo? O texto dos sanitaristas atuantes no século XX, nas décadas de 1920 e 1930, veicula a mensagem caracterizada pela. Então, gente, 1920 e 1930, a gente está falando sobre Primeira República, não é? De novo. E o que acontece ali na Primeira República, muito ligado às questões sanitaristas, especialmente no Rio de Janeiro? Revolta da vacina, certo? Mas vamos lá ver o que a questão pede pra gente, porque eu acho que não é necessariamente sobre a revolta da vacina. Então, você está falando que a saúde pública, ela precisa ser desenhada, não é? Com muitos profissionais, sendo eles desde os médicos, aos enfermeiros, aos técnicos e aquele pessoal do burocrático também. Então, vamos lá. O texto, então, desse período está vinculado à mensagem de higienização moral? Não está falando nada de moralidade no texto, né? Imposição eugênica? Não. Apesar do eugenismo ser já tá bem terminado no período, mas a gente não está falando de eugenismo no texto. Assimilação cultural? Também não. Hegemonização identitária? Também não. Hierarquização da profissão? Acredito que seja essa, né? A gente faz inclusive um desenho, né? De qual é ali os funcionários necessários para o sistema de saúde. Então, acredito que seja a hierarquização do profissional de saúde. Certo? Essa aqui também é um pouquinho mais trabalhosinha. 90 e última. Com a aproximação do final do século XIX, amplia-se as expectativas com relação ao século seguinte. Se muitas
Então, as utopias, talvez uma das mais evidentes, tenham se concentrado nas potencialidades de uma nova ciência e de suas invenções e projetos. Não por mera coincidência que a agenda dos países tenham sido tomadas pela introdução de uma série de inventos. De forma acelerada, entraram no Brasil a luz elétrica e com ela o telégrafo, o telefone e o cinematográfico. Na área dos transportes, o trem a vapor substituído pelo elétrico, que assiste à entrada do automóvel e até do aeroplano. Então, mais um textinho aí falando do Brasil da Primeira República. No Brasil, os eventos descritos ganharam uma conotação política a serem vinculados a, vamos lá, a expansão estratégica do imperialismo. Não, né? A gente está falando ali da Primeira República. A ascensão gradual do mercantilismo, não, a gente está falando já de capitalismo. A laicidade da educação, nem é mencionado laicidade aqui, né? Tem nada a ver. Retomada do absolutismo, muito pelo contrário. Esse período aqui, do século final ali do século XIX, período destacado no texto, é o ápice ali das ideias republicanas. O Brasil acabou de se tornar uma república. Não, tem nada a ver. A visão republicana de nação, aí sim, era a ideia de que o absolutismo estava ultrapassado e com ele todas as suas práticas. Então a gente precisava modernizar o país o mais rápido, da melhor forma possível. Beleza? Tudo bem? Chegamos aí ao fim das questões de história no Enem, né, do primeiro dia ali. Aqui eu deixei para vocês as questões de história com as alternativas, né, que a gente preencheu agora. Lembrando sempre que esse é o gabarito extraoficial, a gente tem que esperar o gabarito oficial sair para confirmar, né, nossas questões. Enquanto isso, para os ansiosos, para a gente ir acalmando nossos corações, tá aí as respostas. A gente teve uma redação também com perspectiva histórica, não é? Que era os desafios da valorização da herança africana no Brasil. E aí eu acho que a gente precisava lembrar um pouco do que eram essas heranças, né? E a gente veio falando também nas aulas de Brasil Colônia e Brasil Império, que essas heranças ficam desde ali da resistência negra à escravidão, como suas contribuições na culinária, na arquitetura, que mais ainda? Na culinária, na arquitetura, na dança, nas lutas, na criação de quilombos, com os advogados e arquitetos negros também. Com o que mais que a gente tem? Com a música, né? A gente tem, por exemplo, o samba, a bossa nova, que são ritmos tipicamente brasileiros, mas a gente também tem contribuição negra no funk, no rap e no rock, que não são músicas brasileiras, mas quando chegam no Brasil recebem uma roupagem inteira brasileira. Então, todas essas são heranças africanas no território. E aí, o grande desafio ali seria a questão do racismo estrutural, que perpassa por todas, né, as relações brasileiras e fazem com que essas heranças muitas vezes não sejam nem reconhecidas como heranças negras. Aí a gente perde a nossa história, né? A gente perde inclusive nomes importantes de heróis da história, heróis negros da história também. Beleza? Acho que a redação estava muito mais nesse sentido. Quem caminhou nesse sentido, acho que foi bem, conseguiu mandar bem. Beleza? Vimos que a prova do Enem longa, não é? Bastante questões de história, muitos textos. Então, todos os textos, todas as questões de história vêm acompanhadas de texto, de algumas de imagem e texto, mais de um, inclusive, por questão. É importante a gente ler, porque na história, além da gente ter o contexto geral do que está acontecendo no período, né, para a gente poder responder, a interpretação é o que pega bastante nesse tipo de prova, né? E é uma prova também que vai te vencendo pelo cansaço, porque chega no meio da prova, você já leu, você começa a querer pular ali, né? Chutar, mas a gente sabe que, apesar da prova longa, né, trabalhosinha, não estava tão difícil, dava para fazer assim, tranquilo. Então, vocês vão dizer aí para mim, acertaram bastante, o que acharam aí da correção, certo? Pra gente saber como é que anda aí os nossos estudantes, nossos queridos alunos, beleza? Tudo bem?
Acho que responde tudo, não é? Falei de tudo, vamos lá. Último slide, vocês sabem que quando a gente chega aqui é a hora de dar tchau. Sigam a gente nas redes sociais. Comenta aqui embaixo como foi seu desempenho aí nessas questões de história. Acertou tudo, acredito, né? Que a galera aí foi bem. Errou, ficou com dúvida, tem alguma questão que ficou assim, mal entendida, quer saber se dá recurso, como é que faz? Comenta aqui embaixo, a gente sempre a gente volta para ajudar vocês, não é? Se ficou faltando alguma coisa, acho que a gente cumpriu bem aqui. Falamos muito, falamos bastante. Então, deixa seu gostei, se inscrevam no canal, sigam a gente no Instagram e a gente se vê na nossa próxima aula em breve aqui no canal, né, do concurso 0800. Beleza? Tudo bem? É isso, galera. Boa noite, bom dia, né? Boa tarde para quem boa tarde. Eu sei que tem muita gente aí assistindo na madrugada também. Então, a gente se vê na próxima. Um grande beijo. Tchau, tchau.